Graça e paz, amados, que alegria poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus e principalmente sobre a voz do Senhor. Algo que para muitos é algo muito familiar, mas para muitos ainda é algo a ser decifrado, algo a ser aceito, reconhecido como sendo a voz do Senhor. Quando a gente olha para o Salmo 139, nós podemos ver um pouquinho da grandeza, da onipresença e onisciência do nosso Deus. Então, Ele é um Deus presente que nos conhece e conhece tudo. Ele nos confeccionou, Ele nos formou, Ele nos teceu. Esse é o termo ali usado nos Salmos. A voz do Senhor, ela vem acompanhada de algumas coisas que nós precisamos observar na palavra de Deus. Quando a gente olha Êxodo capítulo 3, a voz do Senhor gerou temor no coração de Moisés. Quando Moisés aceita, reconhece quem era o Deus que estava falando com ele, depois de Deus se apresentar, ele gerou temor no coração deste homem. Depois de gerar temor no coração para uma obra que Deus estava chamando ele para realizar, Deus o capacitou com poder. Deus deu poderes, literalmente poder, para ele realizar aquela missão, aquele chamado que o Senhor estava falando com ele ali. Então, depois dele receber esse poder de Deus, o qual ele exerceu, executou esse poder lá no Egito, nós vimos então que Moisés foi cheio de autoridade. Autoridade para falar ao povo e autoridade para falar a Faraó. Eu vejo assim algo tão tremendo, porque existem coisas que nós não vamos ter coragem por nós mesmos. Nós não teremos talvez a ousadia que nós precisaríamos ter se não tivermos a capacitação de Deus, a capacitação do nosso eterno Pai. Tanto que Moisés começou a colocar desculpa lá e Deus disse assim: quem foi que criou a boca do homem? Então, Deus até se irritou com ele, se irou com ele, porque ele ficou dizendo: envia outro, envia aquele que há de vir após mim. Então, nós precisamos entender isso. A voz do Senhor, ela precisa gerar temor no nosso coração. Quando nós dispomos a obedecer, ela nos enche de poder para cumprir aquele propósito, nos enche de autoridade. Pastor, tem mais alguma coisa que acompanha a voz do Senhor? Sim. Êxodo 3, o verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Talvez a gente lendo esse texto, a gente não consiga ter a dimensão desse diálogo. Voltar ao Egito, Moisés, falar com Faraó, talvez seria demais para ele. Por isso, talvez a resistência. Aí o Senhor diz o seguinte para ele: eu sei que isso é difícil. Eu irei com você. Deus queria usar esse homem lá num lugar onde ele, pelas suas mãos, tentou libertar o povo e fracassou. Às vezes, e muitas vezes, a voz de Deus nos manda voltar lá em situações de dor, lá no nosso passado, para resolver. Agora, não mais no nosso braço, não mais na nossa força, mas numa direção da voz e do poder e da autoridade do Senhor. Muitos já falaram em línguas, profetizaram. Muitos já oraram por enfermos. Muitos já tiveram visões e hoje não tem mais esse manifestar dos dons. Alguma coisa aconteceu, alguma ferida, alguma frustração, alguma crítica anulou isso. A voz de Deus às vezes pede para nós voltar lá
na nossa dor, na nossa frustração, na nossa ferida aberta, porque Ele quer nos usar lá, quer curar, quer restaurar, para nos levantar com poder e autoridade. Moisés aqui, ele diz: Senhor, sou pesado de língua. Deus chama Arão, coloca no caminho dele. Depois que esse homem volta para a sua dor, volta para a sua frustração, volta para as suas feridas que estavam abertas e são curadas, saradas em Jesus, ele se tornou um dos pregadores da palavra de Deus. Ele se tornou um anunciador fluente da palavra de Deus. O Senhor nos cura, o Senhor nos capacita, mas muitas vezes a voz do Senhor vai nos mandar de volta, lá atrás, onde nós caímos. Pastor, me dá mais uma base para isso. Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse dia, pela tua palavra. Que a tua voz seja uma voz de direção, de crédito, de orientação. A voz tua, Pai. Uma voz inconfundível. Uma voz, Pai, que como estamos vendo, ela vem cheia de poder, autoridade. E nas situações mais difíceis, Tu se propõe a andar conosco, e nas situações mais leves também, porque Jesus, Tu dissesse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, a Tua presença seja o nosso sustento, nosso alimento, e que nós venhamos temer cada voz que ecoar no nosso coração, vinda do Teu trono. Eu quero clamar, ó Deus, por um povo, Senhor, que tenha sensibilidade. Pai, que a Tua igreja seja, ó Deus, um povo que tenha sensibilidade de ouvir e obedecer, temer a Tua voz e ser cheia de poder e autoridade. É no Teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, o Senhor te fortaleça e que a voz do Senhor seja reconhecida sobre o teu coração e venha dirigir a sua vida. Eu quero entender que você viverá um grande avivamento de Deus sobre o seu coração. Deus abençoe, forte abraço em nome de Jesus. Amém.